Oi pessoal, Natália Saavedra por aqui. Eu tô pela milionésima vez tentando gravar esse vídeo para trazer para vocês a minha experiência com o assunto chama gêmeas, tá? É um assunto que eu já vi pela quantidade de vezes que eu precisei regravar, que é um assunto complexo, tá? Eu sei que existe na internet muita gente que se aproveita dos sentimentos das pessoas, da vulnerabilidade das pessoas sobre esse assunto. Eu não tô aqui para julgar ninguém. Eu só estou aqui para transmitir para vocês a minha experiência e que é algo que eu gostaria que alguém tivesse feito por mim no momento em que eu passei por essa situação, porque eu acho que se a gente começa a criar muitos dogmas, muitas teorias sobre os assuntos, ao invés da gente escutar as experiências das pessoas e ver como é que na prática as coisas se desenrolaram, eu acho que se a gente fica preso nessas caixinhas, a gente não aprende, a gente não se desenvolve. A gente tá nesse planeta, nessa vida, nessa realidade aqui, nesse momento, pra gente se desenvolver, pra gente evoluir. Então não é pra entrar dentro de uma caixinha. A gente entra na caixinha quando a gente vai pôr uma rasta pra cima, assim. Não é pra quando a gente tá tentando viver e evoluir, tá? Então vamos lá, assim. Eu tive conhecimento sobre esse assunto a partir de 2022, mais ou menos, que é quando eu comecei a ler muito, assim, sério, o assunto começou a chegar de tudo que era lado, assim, pra mim. E quando eu li, eu disse, agora eu entendi o que aconteceu comigo. E aí fez todo sentido. E aí, sabe, assim, foram se abrindo várias coisas, e aí eu fui entendendo várias coisas. E isso fez parte também do processo de cocriação do meu relacionamento atual, e que eu não quis comentar no vídeo antes, quando eu comentei sobre cocriação de relacionamentos e tal, porque eu não queria misturar muito as coisas, assim. Eu sei que eu já sou uma pessoa que eu falo bastante e falo sobre vários assuntos, então quando tá passando comigo assistindo vídeo meu, geralmente o pessoal tem que estar anotando, assim, porque vão muitas informações, muitas coisas. Então eu disse, não vou trazer mais uma coisa pra esse caldo todo aqui, que é a cocriação de relacionamento, né? Então vamos lá, porque uma coisa não depende da outra, né? Então o trabalho todo que a gente tem que fazer, de equilibrar com a nossa energia primordial, feminina, masculina, tudo isso entra dentro do assunto, só pra gente não gerar mais complexidade, né? Então vamos por partes, mais uma vez. Chama gêmea, alma gêmea. Duas coisas diferentes, por favor, não misturar, ok? Chama gêmea são duas metades de uma mesma alma, tá? Ou seja, são vidas paralelas, simultâneas de uma única alma dentro de uma mesma realidade. Quando eu conheci sobre esse assunto, eu não sabia dessa realidade sobre chama gêmea, tá? Que é uma alma só, que estão experimentando em realidades diferentes, etc. Eu não sabia disso. Mas eu já tinha experimentado algumas coisas especificamente com a pessoa que eu sinto, acredito e sei que é a minha chama gêmea, muito específicas. E que eu não tinha como saber, e que eu não tinha como imaginar, e que assim, não podia, sabe, assim, ser coisa da minha cabeça. Foi isso. Alma gêmea são almas que vêm para caminhar com a gente, para nos ajudar em alguns aspectos quando a gente está precisando. São relações alma gêmea, não chama gêmea, alma gêmea é uma alma que é tipo afim e que vem para caminhar com a gente numa determinada direção. Muitas vezes acaba sendo relacionamento, mas não necessariamente. Pode ser alma gêmea mais compatível, a gente tem várias, de amigo, de irmão, de companheiro, companheira, às vezes pai e filho, mãe e filha, etc. São almas amigas. Realmente, em inglês é soulmate. Mate é amigo, é parceiro, ou seja, é uma alma que vem ali para te ajudar, para ser teu parceiro, para ser teu amigo, para te levar para algum lugar quando você tá precisando, etc. A chama gêmea, como vocês são duas polaridades de uma mesma alma, vocês estão aqui para evoluir como unidade, enfim,
Então tem o livre-arbítrio da outra pessoa que influencia no seu livre-arbítrio, tem todas as questões, não que influencia necessariamente, mas você acaba levando em consideração. Tem toda a questão de que como um tá sendo uma polaridade, o outro tá sendo a outra polaridade, então entra naqueles movimentos que eles falam, né, do runner e do... Tem o que corre e o que foge, né, enfim. Então, e aí, enfim, é super longo, super, assim, eu sei que tem muitas pessoas que fazem um trabalho incrível aqui no YouTube falando sobre isso, por exemplo, Eu Sou o Meu Sol, ela é a Marcinha querida, que ela inclusive morava aqui na França, não tive a oportunidade de conhecer ela, e fiquei muito feliz de ver que ela tá hoje na Índia, tá vivendo uma experiência maravilhosa, assim, sabe, eu tenho uma conexão no meu coração com a Marcinha, nunca conheci ela pessoalmente, mas no meu coração eu sinto ela assim como uma pessoa, sabe aquela alma amiga, assim, aquela pessoa que tu tem vontade de abraçar, assim, de tanto que é a pessoa que te trouxe de conhecimento, de aprendizado, etc. Então, ela é uma dessas pessoas e é uma pessoa que eu recomendo que vocês sigam se vocês desejam saber mais sobre o assunto, se aprofundar sobre essa questão. Porque a Marcinha, ela foi bem, bem longe, assim, no processo, né? Bem interessante. Tem também alguns outros canais em inglês que vale a pena buscar, que tem um que é All Star, se não me engano, que é em inglês, que ele fala a parte científica das chamas gêmeas e tudo. Então, assim, como a gente tem toda essa questão conjunta, digamos assim, que são questões para resolver, quando você encontra a chama gêmea, você tem uma questão de espelho, assim, mas um espelho muito forte. A pessoa espelha pra você todas as, sabe assim, feridas de alma que a gente tava falando no outro vídeo sobre cocriação de relacionamentos do livro da Lise Bourbeau. Olha só, meninas, hoje eu lembrei. Meninas e meninos, lembrei hoje. Então, as feridas da alma que a gente traz. Então, a pessoa, ela é um espelho, assim, tão perfeito, porque a nossa outra metade, a nossa outra polaridade, quando se encontra, aquilo dói, assim, muito profundamente. É louco, assim, as coisas que acontecem, né? Porque tem várias fases na questão quando você encontra a sua chama gêmea. Tem aquela primeira fase, assim, que é o encontro, é um reconhecimento. Aí depois tem a fase de que vocês acabam se separando porque não aguenta, né? Imagina você ter diante dos seus olhos alguém que tá o tempo inteiro te dizendo: olha aí, ó. Olha aí a feridinha do abandono. Olha aí a rejeiçãozinha. Olha aí, olha aí. E ativando os gatilhos, assim, no máximo potencial. Imagina, a pessoa que te conhece melhor, porque é você. Imagina como é que é, sabe? Loucura. Enfim. Então tem a separação, e aí, tipo, as duas almas se separam, mas duas almas, modo de dizer, enfim, se separam e depois se unem, separam, unem, enfim. Tem várias etapas até a tal da reunião final que pode ou não acontecer, isso não é um problema, entendeu? A grande questão é que tudo isso faz parte da evolução, a evolução da alma, e esse é o objetivo maior, entendeu? Não é estar num relacionamento com a pessoa, ter filhos e etc. Isso não é importante, sabe? Então, vou contar pra vocês a minha experiência, né? Enfim, depois essa explanação rápida, né, sobre o assunto. Então, eu comentei com vocês algumas vezes, né, que eu passei por uma situação super complicada aqui e tal, até 2018, 2019, né, que eu passei o ano de casa 12 e tudo, foi um ano super turbulento, etc. E eu senti de ir pra Tailândia, e fui pra Tailândia, fiquei 3 meses lá e tudo mais. E em algum momento, nesse período que eu tava lá na Tailândia, que foi um momento assim que eu já tava decidida que eu ia voltar pra França e tal. A França, ela tem uma energia muito pesada pra mim, especificamente pra mim, Natália. Eu tenho questões com a França, assim, que é, nossa, assim, muito complexo. Eu sei que tem pessoas que amam, que acham maravilhoso e tudo mais. Pra mim sempre foi um lugar muito pesado. Eu tenho amigos que inclusive me viram, assim, em viagem, assim, um amigo meu, o Anthony, que me viu em Bali. Ele me viu quando eu cheguei e quando eu tava quase indo embora. Ele disse: nossa, tu tá outra pessoa, com uma outra energia, não volta pra esse lugar. Mas tô aqui ainda, sabe, né? Tem questões aqui minhas com a França, mas isso é um assunto para outro vídeo. Então eu tava lá, tinha decidido que eu ia voltar pra França.
E eu tava assim, tipo, nas minhas últimas semanas, assim, lá e tal, e eu entrei numa bad, assim, foi muito forte, assim, pra mim, essa questão toda, né, de voltar pra França e tal, e ainda por cima eu fui pra Bangkok, que é uma cidade grande, assim, mas é grande no sentido de que você não consegue se conectar com as pessoas, assim, não foi como as outras cidades na Tailândia aqui, tipo assim, você vai, você conhece gente, você vai num café, você conversa e tal. Bangkok é uma cidade muito, muito grande, assim, com um distanciamento, assim, sei lá, é muito estranho, assim. Então, eu tava em Bangkok, tudo, e eu fui pedindo, assim, sabe, pra espiritualidade. Eu fui deixando as curas irem acontecendo, fui sentindo toda aquela bad, assim, que tava acontecendo e tudo era uma questão de autotransformação, né? Eu ainda tava trabalhando muito a questão do apego no meu antigo relacionamento, que já tinha terminado tudo e eu tava ali ainda apegada e tudo, e olhando para essas feridas. E aí eu fui sempre pedindo, assim, pedindo em meditação, em processos iniciáticos, assim. Foi bem nessa época que eu fiz o meu primeiro trabalho com a professora Isabel Otto, que a professora, ela fez, era um... Não vou lembrar qual era o processo, nossa, que pena. Mas foi, assim, um processo de 21 dias. Eu nunca tinha conseguido, até aquele momento, sustentar um processo de 21 dias. E eu tava no meio do processo, tava ruim, tal, com todas essas questões que afloraram, que vieram pra fora e tudo. E eu escrevi pra professora, sério, a professora Isabel Otto, se vocês não seguem ela, sigam, porque aquela mulher é poderosa. Eu escrevi pra ela assim, professora, porque tá muito difícil, porque eu não consigo, porque não sei o que, não, chorando as pitangas, né? Sabe o que ela me respondeu? Me passa a tua conta que eu vou te devolver o dinheiro do curso, porque quem não tá comprometido eu não quero. Assim, ela me deu um tapão assim, ó, por WhatsApp. Que eu acordei pra vida, eu disse, não, só um pouquinho, sou eu que sou responsável pelo meu processo. Acorda, hello, ninguém vai vir aqui te buscar. Né? Bem coisa de canceriana, né? Canceriano, Jesus Cristo, nossa senhora. Enfim. Então, depois que ela me deu esse sacudidão assim, né? A canceriana aqui acordou, parou de chorar e foi continuando o processo. Quando eu tava quase no final desse processo, eu fiz um exercício pra decidir onde eu ia passar meu aniversário. Meu aniversário é no final de junho e tal. E eu fiz um exercício que eu recomendo muito pra vocês que vocês façam quando vocês têm alguma dúvida. Que é, escreve em um papel e em outro papel, por exemplo, se são duas possibilidades ou 3 possibilidades, quantos vocês quiserem. Dobra aquele papel sem ver e tal, mistura bastante, tal, fecha os olhos e depois bota no chão. Cada um dos papéis separados, assim. E pede pra sua centelha divina, seu eu superior, Deus, Jesus, quem você quiser chamar, que te ilumine para que você sinta qual é o caminho certo. E você só sobe em cima, de olhos fechados, em cima dos papéis. Cara, é mágico, assim, porque você sente qual é a resposta certa. Você sente o que você tem que escolher, sabe? E no meu caso, eu tava escolhendo pra onde eu tinha que passar meu aniversário e tal. Porque, como eu falei pra vocês, eu sigo bastante a astrologia, então eu tomo muito cuidado. Depois que eu tomei aquela de ano de casa 12, nunca mais o universo me pegou assim, desprevenida. Então eu presto muita atenção, vou passar nesse lugar, porque vai ativar tais e tais pontos que tá em coerência com o que tô buscando manifestar e tal, e etc. Então eu tomo muito cuidado quais são as regiões que eu vou passar, etc. Então eu já tinha uma ideia mais ou menos dos lugares e fui fazer isso. E quando eu subi em cima do papel, que foi o papel que eu escolhi, cara, foi uma coisa assim, imagina você tá numa bed chorando há vários dias, mal, triste, e de repente você subir em cima de um papel de olhos fechados e você sentiu uma alegria subindo de baixo pra cima. E eu vi uma rosa subindo de baixo pra cima. Sério, foi uma coisa assim, presente, sabe? Eu vi aquilo e eu disse, é pra lá que eu tenho que ir. E eu fui. Comprei passagem, fui. Como eu falei pra vocês, não discuto com a espiritualidade, não discuto com Deus. E é isso que eu considero que é o que funciona pra mim, né? Quando eu sinto, quando eu vejo as mensagens, quando eu recebo as indicações pra onde tem que ir, eu vou, não discuto. E com isso a espiritualidade se comunica cada vez mais e mais e mais comigo. Então, comprei minha passagem
E assim, foi uma coisa de louco, assim, porque tipo, eu comprei a passagem, eu não tinha, nenhum dos meus amigos estava mais nessa cidade, não tinha ninguém que ia estar lá, assim, pra me ajudar. Eu ia ter que ir até aquela cidade e voltar depois pra Bangkok, pra poder viajar. Sabe, assim, uma coisa assim que não fazia o menor sentido o que eu tava indo fazer, tá? Mas eu fui. E quando eu tava naquela viagem, foi uma viagem de trem, assim, né? Era uma viagem de trem de noite, ao contrário das outras vezes que eu tinha ido de ônibus, eu fui de trem. E assim, quanto mais eu ia chegando perto do lugar, mais parecia assim que ia vindo uma coisa, assim, sabe? Ai, parecia que eu ia ganhar um presente, parecia que uma coisa incrível ia acontecer, sabe? Uma coisa muito boa. E eu fui indo, assim, mas, tipo, relaxada, tranquila. E eu tava confirmando com o dono do Airbnb onde é que era o endereço que eu tinha que ir. E fui, mandei pra ele o link no Google Maps. Confirmei 2 vezes o lugar. Eu nunca fui assim, tá? Mas confirmei várias vezes com a pessoa que é aqui que eu tenho que estar. É sim aqui. É assim. Beleza. Fui e tal, desci do trem, etc, etc. Peguei o táxi, fui até o tal do lugar. Eu entrei no lugar e eu vi assim um cara. E me deu uma coisa assim, sabe? Eu olhei pra ele assim, ele olhou pra mim e veio uma coisa. E eu sentei, sabe? Sentei e fiquei esperando, porque afinal de contas o dono da Airbnb ia vir me buscar na recepção. E eu tava ali sentada esperando, sentada esperando, sentada esperando. E o rapaz, ele tava conversando com a recepcionista, eu tava só escutando. E aí, tipo, eu olhei pra ele umas vezes, mas ele não me olhou. Ah, tudo bem, não tá, né? Beleza. E ele saiu e voltou pra falar comigo. E quando ele voltou pra falar comigo, eu não sei o que aconteceu, mas eu comecei a falar com ele como se a gente fosse amigo de décadas, como se a gente se conhecesse, como se a gente tivesse marcado aquele encontro ali naquele momento, sabe? Ele tava procurando um lugar pra ficar, eu tava ali esperando o lugar onde eu, né, teoricamente tinha que estar. E beleza, assim, a gente conversou e tal. E ele falou assim: ah, eu tenho que te pagar um drink, porque você me ajudou e tal, você me passou várias dicas. Eu comecei a falar sem parar, tá? Isso não é uma coisa comum pra mim. E, enfim, ele pegou meu telefone, peguei o telefone dele e tal, beleza. E aí, ele tava recém chegando na Tailândia e eu tava saindo da Tailândia. E então, nós, enfim, trocamos telefones e tudo. E aí passou um tempo e o dono da Airbnb, logo que o rapaz foi embora, o dono da Airbnb manda uma mensagem dizendo: você não tá no lugar certo, você tá no lugar errado, vou mandar um táxi aí pra te buscar, pra você ir pro lugar certo. Eu disse: nossa senhora, era pra eu conhecer essa pessoa aqui. Tipo, não tinha outra sincronicidade, sabe? E enfim, aconteceram várias coisas. Eu saí com ele e tal, a gente ficou junto, etc. Várias coisas aconteceram. E era, assim, uma conexão. Gente, acho que eu nunca senti isso assim na minha vida. Eu recomendo, viu? Encontrem as suas chamas gêmeas. Era telepático. Ele é uma pessoa que ele fala inglês muito, 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 muito rápido. E ele falou assim, só assim, tipo, só uma pessoa da família dele entende quando ele fala, porque ele fala realmente muito rápido. E eu, tipo, entendia ele, respondia a ele, a gente conversava telepaticamente, assim, sabe? Tudo muito rápido, tchum, 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 sabe? E se entendia. E era isso, assim, foi uma conexão muito forte. A gente também teve já o espelhamento naquele momento também, e foi muito forte, tudo que veio à tona, assim. Não quero entrar em muitos detalhes, mas aí, como eu falei antes, né, era a primeira semana dele ali na Tailândia, era a minha última semana, e a gente se separou, né. E, enfim, fui vivendo a vida, mas a gente sempre ficou em contato. Quando a gente se falava pelo telefone, assim, eu sentia a presença dele tão forte perto de mim, que eu sentia ele tocar, sabe? Tipo, sabe que é sentir um abraço de uma pessoa que não está com você fisicamente? É isso. E eu não entendia, sabe? Tipo, o tempo foi passando, a gente continuou conversando, assim, a gente se afastava e se aproximava, se afastava e se aproximava. Era uma coisa assim, eu pensava nele, dava um dia, dois, ou no mesmo dia ele mandava uma mensagem, sabe? Era uma coisa assim, a gente nunca cortava o contato 100%, né? E era uma pessoa assim que, nossa, a gente tinha uma conexão que eu, assim, nunca senti com ninguém, sabe? E eu não entendia o porquê tinha isso, sabe? O porquê você sente algo tão forte com alguém, uma identificação com o que parece que vocês se conhecem há décadas, que vocês se sentem super confortáveis logo de cara e etc. Eu não entendia o porquê. Então, devagarzinho começaram a vir as informações. Então, eu fiz um curso da professora
Cristina Cairo. E aí ela falou sobre alma gêmea, que não é chama gêmea, tá? E quando ela falou sobre alma gêmea, ela falou que um dos sinais de alma gêmea, eu estou sendo bem clara, tá? Porque ainda não cheguei no assunto chama gêmea. Alma gêmea, quando você olha o mapa astrológico da pessoa e o seu mapa, você vê que as casas astrológicas são idênticas. Mudam os planetas, mudam, por exemplo, o signo da pessoa, enfim, mudam os planetas, mas as casas são praticamente iguais. Então, quando eu olhei o mapa dessa pessoa que eu tinha conhecido e o meu mapa no Brasil, né, de nascimento, olhei e eu disse, gente, tem BO aí, sabe? Percebi que tinham sinais de que existia uma ligação mais forte do que a consciência conseguia interpretar. Beleza? Beleza. Então, peguei essa informação e fui deixando. E aí eu fui fazendo formação de cura quântica com a professora Isabel Otto, fui fazendo umas outras formações dela e tudo, e cheguei no Religare. E no Religare nós fazemos uma formação, nós fazemos uma prática, que até em algum momento, se vocês quiserem, eu posso falar sobre esse assunto, que é a questão da mônada, a questão das partes da nossa alma, porque cada um de nós, a nossa alma, ela tem 12 partes que se unem, enfim, numa grande alma que é composta por 12, que são 12, então assim, daí dá 144, por isso que cada mônada é 144, daí vem o número 144, enfim. Seguimos. Eu não vou entrar nesse assunto agora, se vocês tiverem interesse posso falar sobre esse assunto. Como falei pra vocês, né, aqui o objetivo é ser um canal de transmissão de informação que transforma, né, então se eu puder transmitir coisas que possam ajudar vocês, ótimo, né. E nesse processo, a gente tinha que fazer uma cura das 12 partes da nossa alma. E naquela época eu não tinha nenhum conhecimento sobre chama gêmea. E eu comecei a fazer a cura das 12 partes da minha alma e tal. Foi um processo super difícil, assim. É muito difícil você sustentar o campo elevado que isso te traz. Porque você tá curando você em vidas paralelas, sabe? Assim, nossa, agora eu tô ouvindo tudo que eu tô falando nesse vídeo. Eu tô pensando aqui se eu vou divulgar esse vídeo em público ou se eu vou deixar, de repente, para uma área de membros, enfim. Vou descobrir isso quando terminar de gravar, né? Como falo pra vocês, estou canalizando. Vambora. Estamos aqui a serviço. É só isso, né? Então, quando eu comecei a fazer essa cura, você tá curando várias partes suas que existem em realidades paralelas, ao mesmo tempo em que você está existindo nessa realidade aqui. Então é muito forte o trabalho que você tá fazendo. Porque você tá limpando coisas que talvez, você não tá imaginando, entendeu? Você consegue ter acesso a essas realidades paralelas, assim, é muito intenso. E eu levei bastante tempo para conseguir concluir. E quando eu tava no meio desse processo, eu fui fazer, né, como sempre, né, você escreve e tal, vou fazer para a número 1, número 2, número 3, e assim foi indo até a 12ª. E numa dessas, quando eu fui começar a fazer, e eu olho assim, e eu vi ele assim. Eu tomei um choque, assim, eu disse, não pode ser verdade, né? Duvidei de mim. E tá. Passou um tempo até eu perguntei pra professora, tem como isso ser verdade e tal? Tem como ser uma pessoa que está encarnada aqui agora? Não tem como ser, etc. Ela me disse não. Mas depois, com o passar do tempo, quando eu descobri que chama gêmea são 2 partes da mesma alma e tudo, aí eu entendi que sim, aquilo era possível. E era possível pra mim, que estou nessa caminhada. Talvez para outras pessoas que não estão nessa caminhada, que não vivenciam a mesma coisa, isso não faça o menor sentido. E tá tudo certo. Cada um tem o que vivenciar, o que pode sustentar, o que pode vivenciar, né? Essa é a minha caminhada. E até foi muito interessante, aconteceram várias vezes assim, de terem momentos em que eu via coisas e que eu sentia coisas e que eu ia perguntar para os mestres me diziam, não, isso não é verdade. E aí passava um tempo, esses próprios mestres criavam cursos, criavam
mandalas, criavam coisas, mostrando exatamente aquilo que eu tinha canalizado, que eles tinham me dito que não era verdade. Eles vinham e faziam. E aí eu aprendi uma lição valiosíssima. Não é sobre procurar a validação no outro. Acredite em você. Se chegou para você, é para você. Buscar a validação, mesmo nos melhores mestres do mundo, você não vai ter a resposta completa, porque aquilo chegou para você, não chegou para o seu mestre, não chegou para outra pessoa. Então acredite em você. Acredite que é verdade aquilo que você está vivenciando. Não duvide da sua alma, não duvide da sabedoria da sua alma. Não faça como eu. Faça melhor do que eu. Porque você é um outro eu, então seja melhor. Vá além, sabe? É a coisa que eu mais quero e mais busco, é me cercar de pessoas que estejam mais na frente do que eu, para que a gente possa se puxar para frente, sabe? Então, se eu posso partilhar uma experiência, um pequeno conselho, um pequeno aprendizado dessa caminhada, nesse rolê de espiritualidade, esse seria o mais valioso. Então, quando eu vivenciei essa experiência, eu fiquei assim muito chocada, eu fiquei muito impactada. E, enfim, como eu comentei, acho que em um dos vídeos que eu falei da ressonância harmônica, eu falei, né, que fui me aproximando de uma pessoa. E assim, o que acontece nessa dinâmica de corredor, do outro que entra e fuga, outro que é o que corre atrás, né? Enfim, que é o que acontece muito nas chamas gêmeas, né? As chamas gêmeas sempre, geralmente, a polaridade feminina, ela vai atrás da polaridade masculina muito forte o tempo todo. Existem uma série de explicações para isso, que eu não vou entrar nos detalhes, pesquisem por vocês. E eu sempre estava atrás, sabe, do meu gêmeo, sempre atrás. E eu comecei a fazer o caminho das palestras, e aí eu comecei, caiu muito a ficha, assim, especialmente depois desse trabalho de integração de todas as partes da minha alma, fazer toda essa cura e tudo, eu comecei a me sentir tão inteira, sabe, tão assim, tipo, tô bem, sabe, aí eu posso dizer adeus pra essa pessoa, sabe, posso dizer tchau. E isso foi antes até de eu entender essa questão todas das chamas gêmeas, tá? E aí eu escrevi, assim, como se eu estivesse escrevendo uma carta me despedindo e tudo dessa pessoa. E aí, o que aconteceu automaticamente? A pessoa começa a vir na sua direção. Eu não escrevi eu escrevi essa carta pra mim, eu não mandei pra ele, eu não falei nada. Mas o campo energético informado, ele passa a informação. Então, veio toda essa informação, enfim, pra ele, né? E aí ele veio atrás de mim, a gente começou a conversar devagarzinho, né? Como eu fui falando no vídeo, né? A gente foi tomando os 18 cafés aí, cada um numa polaridade, cada um, né, se harmonizando como podia. Ainda era um pouco a época das máscaras, a gente já tava saindo, mas ao mesmo tempo ainda tava, enfim, era uma situação meio complicada. E a gente tava se aproximando. Ele já tava querendo marcar passagem pra vir me ver na França e tudo. E, enfim, aí o espelhamento começou a acontecer de novo. E aí a gente acabou decidindo se separar. Porque quando você tá com a sua chama gêmea, isso é uma outra coisa que eu gostaria muito que alguém tivesse me dito na época que eu tava vivenciando isso. Porque eu só fui descobrir isso depois que a gente já tinha se separado. Quando você tá com essa chama gêmea, especialmente nesse início, quando você volta a estar perto da pessoa, é uma coisa alucinante, sabe? Assim, é uma coisa que vocês querem ficar conversando o tempo todo, vocês querem estar juntos o tempo todo, vocês querem, sabe, assim, estar naquela conexão o tempo todo, porque é maravilhoso, é muito gostoso, sabe, assim. Só que você não consegue fazer mais nada, sabe, assim, é uma coisa bem complicada, sabe. E aí as feridas da alma começam a ser espelhadas, então daí fica mais complicado ainda, sabe. E a gente decidiu se separar e tal, até porque a gente não ia conseguir estabelecer um vínculo, não ia conseguir, enfim, quando eu digo estabelecer um vínculo, eu quero dizer assim, tipo, estabelecer um relacionamento, decidir as coisas, etc. E foi muito interessante, porque se isso não tivesse acontecido naquela época, eu não teria dado vários passos que eu dei na minha vida, desde que eu encontrei com ele. Muitas coisas, assim, a minha vida deu uma virada, assim, muito forte, muito intensa. E isso é muito o que acontece quando a gente encontra a nossa chama, assim,
que tem primeiro a noite escura da alma, depois tem todas as transformações, a gente vai atrás de conhecimento, vai atrás de espiritualidade, etc. E a gente tinha se separado naquela época e passou um bom tempo, assim, e eu achava assim, nossa, a gente não ficou junto porque, não era o momento, não sei o quê, mas se eu estiver no mesmo país que ele, a gente vai se ver e vai dar tudo certo. Eu tinha, assim, essa imagem na minha cabeça, assim. Então, foi bem naquela época que eu fiz aquele detox, né, de ficar sem ninguém e tal, assim. Quando a gente terminou, eu decidi ficar, assim, totalmente sozinha e tudo, um pouco depois. E teve todas as mudanças que aconteceram, ressonância, etc. Eu já tava nas minhas primeiras ondas naquela época. E aí, eu pensei assim, bom, agora eu tô indo pro país dele, porque eu ia fazer um curso, uma formação e tal, que ele inclusive tinha me ajudado a conseguir uma bolsa de estudos. Vou mandar uma mensagem, vamos ver. Mandei uma mensagem, foi a maior decepção da minha vida, porque a pessoa, tipo, não vamos se ver, não. E na época, eu não entendia, mas hoje eu entendo que foi o maior presente que ele poderia me dar, assim. Eu entendo também o que ele tava vendo, sabe? Porque ele tava vendo que ia começar de novo toda essa aproximação, a gente ia se ver, ia ser incrível. E aí depois eu ia voltar pro meu país, a gente ia continuar nessa coisa da longa distância e tudo. Ia ser complicado, a gente não ia conseguir se concentrar nas nossas tarefas, nas nossas coisas. E ele sabia que se ele desse qualquer oportunidade, qualquer margem para qualquer coisa, a gente não iria conseguir sair daquilo, sabe, dessa dinâmica. Porque a chama gêmea demora muito tempo para vocês dois estarem prontos, sabe? Para vocês dois fazerem o caminho de vocês conseguirem transcender, sabe? E nessa época, assim, até que eu tive essa segunda vez que eu tentei entrar em contato, eu já tinha o conhecimento sobre chamas gêmeas e tudo, já entendia o que estava acontecendo e tudo. E quando aconteceu essa situação com ele, foi assim, foi um acordar, assim, da alma, sabe? Do tipo, olha, eu tenho uma missão, tá? Eu tenho uma missão para fazer, eu tenho pessoas que eu preciso tocar, eu preciso comunicar coisas, eu preciso transmitir, comunicar a espiritualidade, etc. Minha voz já tá indo embora de novo. Vambora. Vamos lá, vamos ver se o vídeo eu consigo terminar. Então, naquela época eu percebi o quanto eu também não estava pronta, sabe, para isso. Mas eu também entendia, sendo muito sincera aqui com vocês, a gente tá aqui para essa verdade canal, né? Ser verdade, coração para coração. Eu também não queria mais ficar sozinha. Como eu falei para vocês, eu tomei a decisão de que eu queria estar com alguém. E eu demorei um tempinho, assim, depois dessa fechada de porta. Eu demorei um tempinho, demorei alguns meses. E fiz a viagem, tudo, passei pelo ponto e tal, que pegava a energia do casamento, a energia da relação. E eu disse assim, porque a gente pode escolher. A gente tem o vínculo com a chama, mas a gente pode escolher manifestar uma alma gêmea mais compatível e seguir nessa direção. E eu disse, olha, espiritualidade, eu tô vendo que o meu gêmeo aqui é uma tranqueira, tadinho. Somos uma tranqueira. Os dois a gente ainda vai demorar muito pra trabalhar, mas eu tô vendo que ele precisa mais tempo trabalhar aí nas coisas dele, nas questões dele. E eu vejo que eu já tô mais pronta. Eu já fiz algumas etapas do processo. E eu quero continuar a minha caminhada com uma alma gêmea mais compatível. Eu quero ter alguém, eu quero estar num relacionamento, eu quero ir equilibrando as minhas polaridades estando numa relação. Eu quero estar com alguém que vai me ajudar a ir mais pra frente, mais rápido no meu caminho. Porque eu mereço estar numa relação. Eu posso ver que as minhas polaridades estão mais equilibradas. E quando a gente tá com as polaridades equilibradas, o que acontece? A gente atrai, a gente se torna magnético, a gente cria campo. Então você não consegue ficar sozinho, mesmo se você queira. Porque afinal de contas você tá ali fazendo ressonância, quem faz ressonância fica ainda mais magnético ainda. Vou ficar, né, só com a minha energia até quando? Até quando eu vou ficar me bloqueando, né, de entrar numa relação e tudo? Eu disse, não, acho que esse tempo aí de ficar sozinha e tudo foi maravilhoso, foi muito bom, agora acabou. Agora eu quero uma alma gêmea mais compatível. E foi
mágico, assim, sabe? De ter feito essa escolha de coração aberto, estando aberta para o que a espiritualidade quisesse me trazer. Porque um detalhe que eu não contei sobre a minha relação atual foi que quando eu peguei o meu mapa realocado em Paris, porque quando você se muda para um lugar, depois de 7 anos, o seu mapa realocado, ele se torna muito mais o seu mapa, assim, de quem você é. Eu peguei esse mapa e fiz o mapa do abençoado que me acompanha atualmente. E quando bota um em cima do outro, é igual. Igualzinho, igualzinho, igualzinho. Tipo, o Sol na mesma casa. Não na mesma casa, porque ele não é o mesmo signo que eu, mas assim, o Sol na mesma casa, assim mesmo, assim, sabe? Só muda o signo. E pega exatamente nas mesmas casas, o mesmo ascendente, tudo igual. Tudo igualzinho. Eu disse, ó, tu quer mais confirmação de que tu tá com uma alma gêmea mais compatível? E isso, sabe, é uma relação que tem seus desafios, tem suas coisas boas, claro. De vez em quando eu ainda lembro do meu gêmeo, ainda penso, sabe, assim, tem vezes que é muito bizarro, assim, sabe? Mas vem o pensamento de uma forma avassaladora, assim, sabe? De lembrar da pessoa e tudo. E é engraçado, assim, porque até esses dias, assim, eu tive uns momentos, assim, uma coisa assim que não me acontecia há muito tempo, assim, eu já tinha fechado essa porta muito, tava muito tranquila. E do nada, assim, sabe, veio, assim, de uma forma avassaladora. E aí eu até fui tentar me consultar, assim, né, como uma pessoa e tal. Só que quando as pessoas não conhecem sobre esse assunto, elas não conseguem enxergar, não conseguem ver, sabe? Não conseguem perceber o que esse vínculo representa, sabe? Que é muito mais profundo que só uma relação carnal, só uma relação, sabe? As pessoas confundem muitas coisas, assim. A espiritualidade ela é muito mais profunda, mas tudo bem, cada um tá no seu tempo, cada um tem seu momento e tudo, então tudo faz parte, né? Eu, talvez naquele momento, eu precisasse me lembrar daquilo que eu tava falando pra vocês mais cedo nesse vídeo, né? Que precisa confiar mais naquilo que tá dizendo dentro do seu coração, sabe? E dentro do meu coração tava me dizendo assim, nossa, a saudade deve estar batendo lá do outro lado, mas não é o momento. Tô numa outra relação, tô feliz, sabe? Tô com uma pessoa que é um presente pra mim, sabe? Então a gente tem que aprender a soltar, sabe? Amar tão incondicionalmente, ficar tão feliz pelas pessoas a ponto de querer libertar elas, sabe? Então nem planejei me emocionar, mas vamos lá, né? Amar é isso, sabe? É libertar. Uma vez quando eu era pequena, bem jovem, assim, uma pessoa da minha família me falou uma coisa que me deixou assim muito tocada, que pra mim virou minha definição de amor. Essa pessoa, ela tava numa relação e em função de uma das pessoas da família ser negra, a família da pessoa com quem essa pessoa da minha família estava se relacionando não aceitou a relação e obrigou os dois a se separarem, né? Pra mim aquilo foi muito forte. E essa pessoa da minha família me disse assim: quando tu ama alguém de verdade, tu fica tão feliz pela pessoa que tu fica feliz até se a pessoa não tá contigo. Tu fica feliz se a pessoa estiver feliz do lado de outra pessoa. Isso é o mais importante pra ti. E eu sinto e vejo que todos esses relacionamentos, seja chama gêmea, alma gêmea e tudo, essa linguagem silenciosa do amor que tem que primar nas nossas relações, sabe? Esse amor que vai além do egoísmo, mas também que não é um amor de submissão, de se esquecer, né? A minha tia, ela sempre me lembra, Jesus dizia, amar ao próximo como a ti mesmo. Ou seja, você tem que começar aqui. Não pode se entregar a uma relação e se esquecer, né? Que a gente tem que estar nas relações de uma forma saudável, onde tem uma troca saudável, onde os dois estão buscando se encontrar no meio do caminho. Nossa, é muito forte assim o que eu tô sentindo agora. E eu espero que um dia vocês possam sentir isso também. Eu sei que vocês estão sentindo agora, assim, enquanto eu tô falando, porque vai transmitindo via campo. Que cada um de vocês encontre esse amor, sabe? Dentro de vocês. Tá aqui dentro.
Todo o resto são só histórias, são só partes desse grande sonho. E não importa tanto com quem você vai estar, mas quem você vai estar quando você estiver onde você está. Escolha ser alguém que escolhe amar acima de todas as coisas e se amar por inteiro e se amar por inteiro. É isso, gente. Esse vídeo tá bem longuinho e vem do meu coração pra vocês, assim. Um beijo muito grande, um ótimo dia pra vocês e até a próxima.